Então, pessoal, vamos à nossa explicação da aula de ciências de hoje. Hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Então, qual a diferença? Quando eu falo de uma substância que é pura, é quando é uma substância que ela não vai ser misturada com nenhuma outra, vai ter apenas uma substância em toda a sua composição. E quando é uma mistura, o próprio nome já diz, vai ser uma mistura de duas ou mais substâncias. Então, qual é a definição que o livro nos dá? Uma substância pura é formada por apenas um tipo de partícula. E uma mistura são a porção da matéria formadas por mais de uma substância. Então, ele dá um exemplo para a gente de uma substância pura, é o gás hélio, aquele que a gente enche os balões e eles ficam flutuando. E também o alumínio, né, que é utilizado para fazer portas, janelas, entre outras coisas. Então, quando a gente tem esse tipo de objeto que eu não misturo, né, uma substância com outra, eu digo que eu tenho uma substância pura. Quando eu faço essa mistura, o próprio nome já diz, quando eu junto duas substâncias, eu não chamo de substância pura, e sim de mistura de dois ou mais componentes. Essa mistura, pessoal, ela pode ser classificada de duas formas: misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? A mistura homogênea vai ser aquela mistura que toda a sua extensão é de uma forma constante, ela não sofre variação, né? Ela apresenta uma única fase. Então, se eu passo a mão aqui em todo esse quadro, todo ele é de apenas a mesma proporção de uma única fase na sua extensão, eu chamo isso de uma mistura homogênea. Se eu tiver uma substância onde essa mistura apresentar duas ou mais fases, ela já não vai mais ser homogênea. Eu passo a chamar essa mistura de heterogênea, tá? Porque essa mistura heterogênea, ela também pode ser classificada em outras fases. Por exemplo, quando ela é com duas fases, eu chamo essa mistura heterogênea de bifásica. Quando ela possui três fases, eu chamo essa mistura heterogênea de trifásica. E quando ela possui quatro fases, eu chamo de tetrafásica, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de fases que eu tenho na minha substância. Então, só recapitulando, a mistura, ela é homogênea quando ela possui a mesma fase em toda a sua extensão, e quando ela modificar a fase na sua extensão, seja duas ou mais, eu chamo de substância heterogênea. Temos um exemplo no livro que ele fala assim pra gente: existem duas substâncias, ele deu dois exemplos de substâncias que são heterogêneas, mas que quando a gente observa a olho nu, a primeira impressão é que é uma substância homogênea. Qual que é? O sangue, por exemplo. Quando eu observo o sangue, ele parece para mim que é uma mistura homogênea. Mas quando eu observo com a ajuda de um microscópio, eu percebo que aquela substância é formada por várias partículas. Então não é uma substância homogênea, e sim heterogênea. E a mesma coisa acontece também com o leite, tá? Dentro disso, nós temos uma área que trata da separação das misturas. Existem várias técnicas que vão tratar da separação das misturas, tá? Que técnicas são essas? A catação, a decantação, a filtração, evaporação e destilação. Essas são as técnicas que eu utilizo para poder separar as minhas misturas. Lembra que eu falei que mistura é tudo aquilo que é formado por duas partículas ou mais? Então, a técnica que eu utilizo para separar essas misturas, cada técnica
chamar de catação aquela técnica que vai separar uma mistura heterogênea de sólidos. Por exemplo, quando eu vou catar o feijão e retirar daquele feijão algumas pedrinhas que vem misturado, eu chamo isso de catação. Vou chamar de decatação quando eu for separar misturas heterogêneas de sólido e líquido e líquido e líquido, tá? Onde os componentes são separados por ação da gravidade. Um exemplo de líquido e líquido é o óleo e a água. Você pode misturar, mas quando você parar o seu copo ou a sua garrafa, onde ele estiver misturado, automaticamente depois de um tempinho o óleo vai para a parte superior e a água vai ficar na parte inferior. Então eu chamo isso de decantação. Filtração, o próprio nome já fala pra gente, onde a gente vai filtrar e vamos filtrar substâncias heterogêneas, tá? Onde essa técnica vai se basear na retenção de componente sólido pelo filtro. Por exemplo, quando eu vou passar o café, eu vou misturar o pó de café com a água, mas no meu filtro vai ficar toda a parte sólida, que é o pó, e só vai passar para o recipiente a parte líquida, que vai ser o café, ok? Na evaporação, eu vou separar de forma que são misturas sólido e líquido. E qual o exemplo que ele deu pra gente? A água do mar. Eu tenho na água do mar uma quantidade exagerada de sal. Existem salinas enormes. Então, se eu pegar uma determinada quantidade e colocar no ambiente e eu deixar evaporar aquela água vai sumir e só vai ficar para mim no recipiente o sal, que é a substância sólida. Então, toda a parte líquida saiu e ficou só a parte sólida. E tenho também a destilação. Todas as outras são técnicas de separação de misturas heterogêneas. E a destilação vai ser a única que vai falar sobre uma separação de misturas homogêneas, tá? Que é onde ela é utilizada para separar elementos de misturas líquido e líquido e sólidos que são dissolvidos em líquidos. Então, até aqui no livro ele mostra para você um desenho que faz todo o processo de separação, né, de destilação, para você entender como que funciona todo esse processo. Ela é empregada esse processo também para fazer a separação dos componentes do petróleo, né, que é aquele é uma substância de uma mistura que é um composto orgânico que fica no nosso subsolo, e quando eles extraem o petróleo, eles fazem essa técnica de separação de misturas para poder separar os componentes que tem dentro dele. Feito isso, vamos a responder a nossa atividade do livro. Número 1, o que é uma mistura? Número 2, dê exemplos de mistura que você encontra no seu dia a dia. Então, você vai observar o seu dia a dia e vai me dar 2 exemplos. Pelo menos, que ele pediu exemplos, então são 2 ou mais. Número 3, como as misturas podem ser classificadas. Número 4, eu digo, o granito consiste em 4 minerais: feldespato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, então eu posso afirmar que o granito ele vai ser o quê? Vai ser um elemento, vai ser uma substância simples, uma substância composta, um composto iônico, ou eu chamo isso de mistura, porque tem vários componentes formando um só. Número 5, o rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. E aí tem toda a composição daquela água que está na garrafa. Com base nessas informações, como que nós podemos classificar essa água mineral? Ela vai ser uma substância pura, vai ser uma substância simples,
uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea ou um suspendo coloidal. Então é só você marcar a alternativa correta. Número 6. Defina se o sangue é uma mistura heterogênea ou homogênea. Nós até falamos sobre esse exemplo, né? Então você tem que dizer aí se é uma mistura homogênea ou heterogênea quando a gente fala de sangue. Número 7. Para a separação da mistura gasolina e água, o processo mais adequado vai ser de quê? Gasolina e água são dois líquidos. Então, quando eu separo líquido e líquido, qual é o processo, qual é a técnica que eu vou utilizar para fazer essa separação dessas misturas? Número 8. As centrífugas são equipamentos utilizados nos laboratórios, clínicas e indústrias. E o seu funcionamento faz o uso da aceleração para obter uma rotação de um recipiente e que serve para preservar de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. A centrífuga serve para fazer essa mistura. Então esse aparelho, nesse aparelho, ele mistura e depois ele faz a separação desses componentes. E essa separação ela acontece devido ao quê? Devido aos componentes mais densos se depositarem no fundo, devido a esses componentes apresentarem diferentes raios de rotação, a esses componentes apresentarem diferentes velocidades angulares, a diferentes quantidades de cada substância ou a diferente coesão molecular de cada substância. Então, assim que você finalizar a sua atividade, não esqueça de colocar uma foto na plataforma e qualquer dúvida é só você mandar uma mensagem que eu vou esclarecer a dúvida para vocês, tudo bem? Você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, para que você esteja atento a todo o conteúdo que é postado aqui no nosso canal de estudo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.